Fala, my friend! Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora, dessa vez, nós estamos mudando um pouquinho as coisas por aqui, um jeito diferente de fazer e da gente bater um papo. Recadinhos não deixa de se inscrever, likezão, compartilhar, tá bom? Muito conhecimento nesse nosso primeiro episódio, nesse formato que nós vamos fazer no decorrer desse ano. Sem mais delongas, o que a gente tem para hoje? Que o mercado imobiliário, a régua subiu. A gente não está mais falando de tijolinho por tijolinho. Nós também não estamos mais falando somente de metro quadrado. Agora nós estamos falando de desejo, lifestyle, de como as pessoas também querem se pertencer ao local onde ela está morando, ao local onde ela está trabalhando. Esse episódio a gente puxou alguns podcasts onde a gente gravou com alguns empresários para trazer toda essa síntese, essa percepção do que a gente construiu também como empresa. A conclusão que a gente chega, ela acaba sendo dura, tá? Se você ainda está vendendo metro quadrado, você está deixando dinheiro na mesa. Bom, um outro tema que eu trago aqui é o jogo do dinheiro e da gestão. A gente conversou com o Du Esteves. Fala, Du, um abraço aí. A realidade por trás disso é de quem põe o dinheiro, a mão na massa para fazer. E o Du faz isso com muita maestria. O Du ele trouxe uma visão para nós de investidor pé no chão. Então, se você quer investir, não fiquem inventando moda. O Du ele começou com 12 kitnets no terreno que era da família, né, do pai dele. E ele num passo audacioso ali, a empresa estava num famoso dente mole. O Du pegou e falou, e aí, pai, se a gente usar esse terreno para fazer isso? Eu sei que de 12 viraram 76 ou algo nessa numerologia de unidades dentro daquele primeiro empreendimento. Para ser investidor no mercado de incorporação, é pé no chão. E o Du ele nos disse uma frase muito boa que é: imóvel não é day trade. O posicionamento que o Eduardo tem em cima disso se você vai entrar no nosso jogo, entra sabendo que aqui não existe ganhar para perder. Você vai ganhar e muito, só que se você entrar da maneira correta. O nosso cenário, ele já é desafiador para nós. Então, se você quer entrar para o nosso mercado da construção, não entra de uma maneira amadora. Entra de uma maneira mais leve, compra um APzinho, reforma, vende, procura algum imóvel de leilão, mas procura orientação, não tenta fazer as coisas sozinho. As pessoas dentro do nosso mercado têm um grande erro de não contratar pessoas adequadas para poder fazer aquilo. Hoje no mercado a gente tem muitas pessoas técnicas dentro do mercado, especialistas em diversos assuntos, mas ainda insistem em fazer, não, porque eu vou fazer eu mesmo. Uma percepção que eu trago do Du em relação a tudo isso é que é maturidade. A nossa carreira em si, quando a gente começa naquela pouca experiência, vai crescendo, adquirindo maturidade, robustez na nossa carreira, até que a gente se torna um grande profissional, uma grande empresa e por aí vai. Então você precisa iniciar, vai devagarzinho, traz um amigo, rateia o risco, não entra querendo... não, porque eu sou empresário, eu tenho grana no banco. E aí, galera, dinheiro não aceita desaforo. Então, para quem já é empresário mais seniorzão, os famosos cabeça branca, já sabem que dinheiro não aceita desaforo. Então, você precisa ter esse zelo e esse cuidado. A gente discute que obra atrasada, ou ela pode ser parte técnica, ou ela pode ser gestão. Mas aí eu brinco que eu aprendi uma coisa com a primeira obra. A primeira obra, meu grande erro, isso eu reconheço hoje, foi ter colocado produto bom na mão de obra ruim. Né? Então eu falo assim, essa mão de obra hoje ela desqualifica tudo que você coloca de qualidade em termos de produto. Você pode vender o máximo que for, que Exato. Sempre vai... Então a gente falou, desse erro a gente não comete mais. Então a gente começou a melhorar a qualidade de execução, começou a investir mais em projetos bem elaborados, em planejamento de controle, inteligência de projetos. Então, assim, hoje a gente busca realmente profissionais, a gente não tem uma equipe interna, né, como incorporador, nossa função é essa mesmo, não é ter uma equipe interna para desenvolver tudo. Né? Então, por quê? A gente fala, nenhum profissional é bom em tudo que faz.
Então, assim, se meu projeto é um prédio baixo, eu vou buscar um arquiteto que fale essa linguagem. Um cara que faz elétrica e hidráulica, que tem know-how, expertise e volume de trabalho para aquilo. Ponto. Isso que você acabou de ver conecta diretamente com o que nós dentro da Bract fazemos. E agora, né, o nosso bebezinho, mais conhecido como Estúdio Vânia, é a nossa empresa de projetos, onde a gente já está visando as tendências de mercado e olhando para você como empresário para te atender dentro do seu negócio. A gente está traduzindo isso para dentro de um escritório de projetos, onde a gente vai trazer soluções ideais para cada tipo de negócio. Então isso é uma coisa que a gente conecta direto com o que ele disse no nosso episódio. Obra, ela não é só empilhar tijolo, ela é gerir processo. Porque a gente pega o ideal sonho, né, da pessoa, traz ela para cá, algo que não existe, não é materializado, e aí a gente vai pegar toda essa ideologia projetual e vamos trazer para ela virar uma matéria. As pessoas têm a mania na vida de achar que construir é rápido. Tudo que você faz dentro da sua vida ou na sua empresa, toda construção, ela dói. Quando você é jovem e você está crescendo, e aí você tem os famosos estirões, né, da juventude, do crescimento, provavelmente o jovem, ele sente dor. É quando ele chega nos pais e fala, nossa, eu tô com muita dor. Por quê? Porque os ossos dele, os músculos deles está crescendo. Eu só quero dizer para você que crescer dói, literalmente. E construir é a mesma coisa. A gente tem que parar de romantizar que a construção, ela não tem as suas dificuldades. E a gente precisa, na realidade, trazer o nível de consciência que você tem sobre construção. Porque o seu nível de consciência, às vezes, ele é muito baixo, mas você se julga uma pessoa muito experiente, e aí é onde, obra após obra, existem as frustrações. Recapitulando aqui, o Du, ele demonstrou que para sair de um céu ter um sonho, o segredo é parar de olhar para a parte técnica e ir olhar para a parte do planejamento. Planejamento financeiro e gestão, e também gestão do tempo, é o que manda dentro do nosso mercado. Agora, o terceiro tema abordado é a entrega e a fórmula da expectativa. Quem trouxe a pessoa com qual nós batemos esse papo foi o Sandro Souza. Ele é o proprietário de uma franquia aqui na nossa região, né, de Ribeirão Preto. A gente traz a visão do podcast dele, imaginando assim, eu te contei um pouquinho na primeira parte sobre o que é o nosso mercado, né? Aí a gente fala como se fosse uma construção. Então eu estou te falando da fundação. Depois eu venho para o nosso alicerce ali, vamos começar a subir as paredes do prédio, do edifício. E agora, no tema do Sandro, a gente vai falar dessa roupagem. Qual que é toda essa fórmula da expectativa que tem no meio da construção civil? E aí a pergunta que a gente faz é, aquele cliente que vai morar, o que é que ele quer? A gente aos poucos foi saindo do meio residencial e foi se estabelecendo mais no comercial, porque a gente percebeu um padrão de comportamento no meio dos clientes que eles não sabem o que quer. E muitas das vezes procuram um profissional arquiteto que ali na sua luta diária de empreender, ele também não sabe traduzir o que o cliente quer para uma linha projetual. E aí é onde a gente entra para esses demais problemas. Mas a maior lição que o Sandro deixou para nós foi: luxo não é sobre preço, luxo é sobre personalização. Quem compra uma Ferrari, ele não espera talvez menos do que ele pegar o carro dele e ir literalmente para a Fórmula 1 e desfilar ali com a sua Ferrari. Então são esses quesitos do mundo do luxo que a personificação, né, dos itens, das coisas, do revestimento, do acabamento, é o que o cliente quer. Mas é engraçado a gente também pensar que dentro dessa personificação a gente tem um padrão, que é o quê? Então tá, se a gente vai fazer uma reforma, a gente tem que fazer a obra. Então, no meio de uma obra, a personificação ela entra só do meio para o fim, e não do começo para o meio. Então, o entendimento que eu quero trazer é a clareza para você passar a entender cada vez mais os processos de uma obra, para você gerenciar
às suas expectativas. E aí é onde a gente começa a chegar dentro dessa fórmula da expectativa. O legal do bate-papo com o Sandro é que ele trouxe um conceito técnico que eu muitas das vezes nos bastidores sempre falei muito. O cliente ele não tem um sonho, ele tem uma expectativa sobre aquilo. Você tem um sonho aqui no início e você tem a realização no final. Essa linha do tempo, do começo ao fim, é só uma gestão de expectativa. Procure alinhar suas expectativas. Esse é o maior segredo que eu posso dar, estou dando aqui de graça para vocês, que é a gestão da expectativa. A partir do momento que você, dentro do seu escritório, dentro da sua casa, com o seu cônjuge, entender esse processo, toda a lida de obra ela vai melhorar. Quando a gente fala dessa gestão, qual é o outro pilar disso? A comunicação. Então, se você não souber referenciar, se expressar o que você quer, o projeto vai sair meia boca, do meia boca vai virar um pesadelo, do pesadelo a gente chega nos abismos das obras. Se liga só nesse trecho para quem está construindo e não quer atrasar na reta final. Parece simples, mas faz diferença. Eu tenho por mim que, claro que o produto é importante, né? O produto em si é importante, muito importante. Mas agregado a isso, vem todo um acompanhamento, um entendimento principalmente. Aquela coisa do brief que eu estava falando lá atrás, né? O que vai ser importante para esse cliente? É ter um acabamento super caro? Ou ter uma coisa que remete ele a uma cor, né? Alguma coisa. Por isso que a gente não tem limite, não engessa, né? A gente abre mesmo o catálogo e a pessoa faz o que ela quer. Eu acho que é um pouco isso, sabe? É a qualidade do produto, é o posicionamento da marca. Agora, por exemplo, nós abrimos uma Flash Ship em São Paulo esse ano, na Rebouças. Até convido todo mundo que estiver em São Paulo, porque é um evento. Foi feita uma construção lá de quase 2.000 metros quadrados pelo escritório FGMF, que é um escritório renomado. Uhum. Inclusive ganhou prêmios agora são internacional. 4, né? Eu já fui em algumas palestras deles. São muito bacana. E não é uma loja. O que a Bom Tempo quer com a Flash Ship? Ela quer que o cliente vá lá e tenha contato com o nosso produto também, mas tenha contato com gastronomia, com arte. My friend, então, para a gente poder concluir, nós chegamos a um ponto que, se a gente costurar, a gente vai ter um mapazinho do tesouro aí de 2025 para a gente utilizar ele em 2026. Aprendemos que a engenharia ela precisa vir acompanhada de branding. Se ela não tiver branding, não adianta construir se não gerar desejo. Segundo, como o Edu Esteves pensa, construção é um jogo de longo prazo e gestão. Quem não tem estômago e planejamento, você não vai aguentar jogar. Então desce do play para que as pessoas tenham os devidos espaços, né? Abra caminho para as pessoas poderem trabalhar. Terceiro, como o Sandro pensa, a gente aprende que a entrega final ela depende da geração de expectativa. E o outro aprendizado é que o luxo ele está na percepção que aquele seu cliente tem. Certo, my friend? O mercado imobiliário não aceita amadorismo. O nosso mercado ele requer profissionalismo. E estou eu aqui como um porta-voz para falar. Você precisa, seja comprar um cursinho em qualquer plataforma que exista no nosso país. Mas compre, traga conhecimento, que ainda assim eu te garanto, mas te garanto com boas histórias que não vai ser o suficiente. Mas pelo menos vai ser o passo inicial para você poder alcançar os resultados que você espera. Bom, esses foram alguns pilares aí, né, que a gente trouxe das conversas a qual nós tivemos nos nossos episódios do podcast. Eu espero que de alguma maneira eu possa ter te ajudado, posso ter clareado algumas coisas, tirado aquela nuvem cinza que fica sobrevoando, né, sobre as nossas cabeças, e você possa ter mais clareza no ano que está se iniciando. Não deixa de deixar o seu like, se inscrever, e dá uma força, compartilha, com a galera, manda para aquele seu amigo arquiteto, aí você manda chamando a atenção dele assim, fala assim,
Aí, ó, uma aula para você poder aprender. Manda, tá? Isso vai ajudar demais a gente. Pessoal, para você que ficou até aqui, eu agradeço demais e até mais. Tchau.